Bom dia a todos. Vamos dar início, então, ao nosso evento Foro Mundo Unigis Rio. Antes de mais nada, pedindo desculpas por esse atraso de 40 minutos, mas os que estão aqui presentes já puderam testemunhar. A universidade está submetida a uma manifestação estudantil, das dificuldades econômicas por que passa o estado do Rio de Janeiro, como de resto vários outros estados, e de maneira que nós tivemos uma certa dificuldade em operacionalizar o evento. E na oportunidade eu gostaria de agradecer à Prefeitura dos Campos e aos companheiros que gentilmente, apesar dessa situação excepcional, se prestaram a colaborar para viabilizar essa nossa atividade. Nós temos na programação, pela parte da manhã, uma discussão sobre a questão do papel da universidade, das instituições de ensino e pesquisa na consolidação da ideia, né, de infraestrutura de dados espaciais. Mas nós vamos dar a palavra ao professor Richard Hales, que é o coordenador da Rede Unigis aqui na América Latina, rede essa que ele vai apresentar as características e os propósitos dessa rede, e que nós, aqui na UERJ, o Sistema LabGIS, com muito orgulho, é parte integrante dessa rede. De maneira que eu passo agora a palavra ao professor Richard, que é professor da Universidade de São Francisco de Quito, e, como eu falei, coordena toda a rede de participantes na América Latina dessa rede de instituições acadêmicas que atuam na área das geotecnologias. Richard, bom dia. Muito obrigado, Rui. Vou falar um pouco em português, mas bem, depois vou falar em espanhol ou inglês. E meu nome é Richard e sou diretor da Unigis. Unigis é uma rede de universidades de alto prestígio, como também forma parte a UERJ aqui como nodo no Brasil da Unigis, que é Unigis mais que uma rede de universidades. A gente está fazendo um serviço para a comunidade de usuários de GIS em educação. Oferecemos programas a nível de pós-grado, como um mestrado e também uma especialização em GIS, e lo fazemos com as novas ferramentas à distância, virtual, em linha, para realmente estar também com os profissionais que precisam uma qualificação, assim como complementária a seus campos de aplicação, suas profissões, sejam em os lugares onde ficam com seu trabalho, podem estudar isso desde suas casas, pero es muy importante para todos estos estudios ver espacios donde podemos estar presentes, como en esta ocasión del Foro Mundo Unigis. Así que hace 3 años hemos estructurado estos encuentros y las tenemos como ustedes ven aquí en la pantalla, en diferentes ciudades de América Latina. No solamente del mundo hispanohablante de América Latina, sino muy importante esa
a colaboração com Brasil y ter Brasil ahí también en el centro de esta gestión. Brasil es muy avanzado en sus aplicaciones de GIS, pero también hay otros sitios y una comunidad más grande aquí en América Latina que quiere compartir esas experiencias. Entonces, esa troca de conocimientos es para nosotros lo más central, lo más importante. No solamente ofrecer un estudio y até logo, mas bem ese lifelong learning, ¿no? Hemos aprendido de mi universidad en Salzburgo, en Austria, donde comenzamos esa red hace unos 25 años atrás, que ese lifelong learning, esa experiencia de aprender a lo largo de toda la vida, es central y muy necesario para cada profesional en GIS. Como la tecnología avanza tan dinámicamente, como las metodologías y estructuras se adaptan a nuevos retos, a nuevos desafíos, como vemos pronto con las ponencias, ¿no?, sobre los IDEs, sobre otras temáticas en modelamiento, análisis, todo GIS in the cloud, ¿no?, todo GIS móvil, nos dan nuevas paradigmas y oportunidades de usar conceptos bien consolidados en GIS. GIS se ha vuelto ya no solo la herramienta de software y con componentes de hardware y tecnologías, remote sensing, GPS, mas bem, GIS tem componente muito importante nesse momento de fazer algo que chamamos GIS Science, ¿no?, como una ciencia ya, cómo utilizar de la mejor forma toda la información georreferenciada que tenemos ahora en nuestros dispositivos, ¿no?, en smartphones, que tenemos en nuestros servidores, y lo accedemos a través de diferentes puntos, en diferentes lugares, a diferentes tiempos, pero en línea. Somos ciencia. Perdão. Somos a ciência casi mais importante agora do mundo, ¿no? É interessante isso. Com biotecnologias, com nanotecnologias, vem também a terceira, que é toda a ciência sobre sobre la temática de tratamento espacial. Y eso viene con spatial thinking. Entonces, lo más ahorita importante en este momento, que ya tenemos la tecnología, tenemos información, tenemos muchos datos, big data, lo que ustedes quieran, necesitamos el brainware, ¿no? Brainware es acá, ¿no? La forma de poder conceptualizar y poder entrar a pensar espacialmente. Y eso no es solamente para el geógrafo, no es solamente para el geólogo, para todas las geociencias. No, esto es ya parte de todas sus profesiones, de muchas instituciones y organizaciones a nivel local y también a nivel regional y mundial. Y esa integración a lo largo de todas las escalas, con la integración ahora de modelos interesantes temporales, ¿no? Eso estamos aprendiendo en GIS, cómo usar más la dimensión espacial, logramos preparar bases, ¿ya?, muy importantes y esenciales para la gestión, ¿no?, para la gestión territorial en todo aspecto. Una gestión que es espacialmente habilitado.
Más tarde vamos a también ver cómo se usan ahora estos sistemas de información geográfico a lo largo de toda la universidad, como cross campus. Como ya no es un cuarto de GIS en algún lado de la universidad donde yo busco un mapa o, por favor, un CD de dados. No. Agora é parte de cada faculdade, pouco a pouco, não? Mas em Salzburgo, em minha universidade, estamos já aplicando isso depois de muitos anos. Não é fácil. Mas agora somos um departamento interfacultário. Não somos uma faculdade de GIS ou uma faculdade de Geografia, senão somos um departamento interfacultário. É decir, capacitamos a cada faculdade que tenham personal que pode atender, usar, administrar e acceder, sobre todo, a essa infraestrutura de dados espaciales e fazer los análisis, modelamiento, visualizaciones, difusiones, comunicaciones, muy aplicado a su ciencia, y hemos visto como resultado que comenzaron muchos proyectos interdisciplinarios, transdisciplinarios, para decir así. Entonces, es un gran reto y queremos partir de experiencias aquí en América Latina que tenemos en diferentes universidades, que tenemos con diferentes aplicaciones en muchas instituciones públicas y privadas, y quienes son los anfitriones de estos son los profesionales como vosotros, ¿no? Ustedes son los pioneros en eso y va a crecer mucho esa comunidad. Y van a necesitar de nuestra inteligencia para no hacer un círculo largo, sino realmente les podemos encaminar y llegar pronto a un uso no solo de esa información, sino de una nueva lógica podemos decir, de hacer uso de los efectos sinergéticos, ¿no? De integrar y con eso apoyar a nuestros gobiernos que pueden ser más eficientes, que podemos monitorear la calidad de nuestros espacios de vida, implicando todos los recursos, y podemos ser eficientes en nuestra propia organización y logística. Eficiencia siempre viene para mí con una connotación realmente de no ser solamente más rápido, más bon, o algo así, sino ser más preciso. Y ser más preciso es aplicar nuestra inteligencia de un colectivo. Ninguna persona de nosotros, ninguna sola computadora puede hacer eso. Somos nosotros en comunidad que podemos atacar esos problemas, porque así se presentan los problemas en nuestro mundo real, y somos los traductores entre el mundo virtual que tenemos en nuestra cabeza, y usamos GIS para expresarnos, para después encontrarnos en el mundo real con soluciones adecuadas. Entonces, doy la bienvenida con eso a la primera sesión de discusiones y la primera mesa sobre las IDES, la infraestructura de datos espaciales. Y yo en la tarde voy a explicar también en una propia ponencia algo sobre el reto, cómo llegamos con toda esta tecnología
al uso y la gestión en los barrios urbanos, ¿no? A la gente común, corriente, al vecino que vive ahí afuera y también precisa organizar su vida, sus espacios de vida, su economía, su ambiente, su salud. Então, bem-vindo e obrigado por estar aqui com nós, formando parte dessa comunidade. Obrigado, Richard. Eu sugiro a todos que façam uma visita à página da Unigis América Latina, americalatina.unigis.net. E lá vocês vão ter ideia desse grande projeto, dessa grande proposta, que, como diz aí o slogan, é uma ideia de construir uma rede, uma grande família de usuários de SIG na América Latina, a partir das nossas experiências e a partir das nossas próprias capacidades. Bom, dando início à programação formal do evento de hoje, com a mesa redonda sobre IDE, cujo título, desculpem, é Discutindo IDE na Universidade. Teremos 4 debatedores, sendo que 2 estarão participando remotamente. O professor Conor G. Smith, formado em Geografia pela Universidade de Queen's University of Belfast, doutorado em Geografia, com área de atuação em SIG e modelamento de meio ambiente urbano pela Universidade Federal Fluminense e também pela Queen's University of Belfast. Atualmente trabalha como Head of Research and Geodata Service, EDINA, na Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, mais especificamente na Escócia. Também participará remotamente a doutora Silvana Cambuim, possui graduação em Engenharia Cartográfica pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Gestão Ambiental pela Universidade de Nottingham, Reino Unido, e doutorado em Ciências Geodésicas pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professora da Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em sistemas de informação geográfica e infraestrutura de dados espaciais. Aos 2 participantes remotos, eu dou as boas-vindas, o bom dia e agradeço pela disponibilidade e a contribuição nesse debate. Teremos presencialmente a mestre Kátia Góes Souza, que é graduada em Geografia, licenciatura e bacharelado pela Universidade Gama Filho, tem mestrado em Geografia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aqui a nossa universidade, a UERJ, e atualmente cursando o doutorado em Geografia, também aqui na UERJ. Trabalha na Diretoria de Geociências, DGC, do IBGE, em projeto de integração das bases de dados do DGC. Gostaria de convidar a colega Kátia a vir se juntar a nós aqui na mesa. E o 4º participante, José Sapienza Ramos, que é o coordenador acadêmico do Sistema LabGIS, Núcleo de Geotecnologias da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atua como pesquisador, consultor e professor. Tem experiência de 15 anos em geotecnologias, com ênfase em sistemas de informações geográficas, análise espacial, modelagem computacional, processamento digital de imagens e banco de dados espaciais. E que, a partir de agora, eu passo a condução desse debate ao José Augusto,
E, mais uma vez, então, agradeço a presença de todos aqui e os que também nos acompanham remotamente e que tenhamos uma boa jornada hoje. Obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado, Richard. Bom dia a todos. Bem-vindos aqui. Mesmo com todos os nossos contratempos, estamos aqui exercitando o debate e a discussão. Seguindo a ordem da nossa mesa, eu vou pedir para que a Kátia inicie. Todos os membros da mesa farão uma pequena apresentação de 10 minutos aproximadamente, para poder pôr algumas questões na mesa, levantar alguns ganchos, depois a gente vai abrir o debate entre todos os membros e o público também. Kátia, por favor. Bom dia, pessoal. Eu fiz essa apresentação, mas eu resolvi não ir direto à questão da Indy na academia, porque eu percebo que ainda tem assim, muitas dificuldades de compreender o que de fato vem a ser a Indy. Então, eu vou começar introduzindo sobre infraestrutura de dados espacial, e depois, então, levanto as questões pertinentes à academia, tá bom? Então tá aí, eu trabalho na diretoria de geociências, não tem tanto tempo assim, tem 1 ano e meio mais ou menos, tá? Eu passei lá para o IBGE recentemente, eu sou pesquisadora da casa. Então, já foi dito ali, vamos em frente. Então tá aí, o que é a Indy? Se vocês não souberem exatamente o que é a Indy, no todo, não se preocupem, porque às vezes, dentro da própria casa, ainda há dúvidas. Vamos lá. Então, olha só. O marco legal da Indy está aí pelo decreto 6.666, parece até um número cabalístico, não é isso? E aí já está há 7 anos que foi decretado, né? Então, vamos lá. Vamos entender essa definição. Conjunto integrado de tecnologias, políticas, mecanismos e procedimentos de coordenação e monitoramento, padrões e acordos necessários para facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o acompanhamento, a disseminação e o uso dos dados geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal. Complexo, né? Então, muitas pessoas, quando pensam na Indy, pensam quase que imediatamente no Vind. Quando entra na página, acessa a página, faz um download de um shape, ou então conecta no geoserviço, e não é só isso. Então, o que eu estou trazendo para reflexão é uma política de gestão da geoinformação, e que para isso cabe uma série de mecanismos. Tem que ter uma tecnologia, que tem que ser uma tecnologia que siga os padrões open source. Tem que ter normas e regras para que os dados estejam de alguma forma homogeneizados para ser disponibilizado, não pode ser em qualquer formato, do jeito que a gente pensa. E, principalmente, lá na ponta, visando a disseminação, tá? Dessa informação. Começa no âmbito federal, estadual, distrital, municipal, mas o que se tem é que precisa continuar abrindo, né? Tanto para outras esferas, academia, enfim. Então, tá lá. Os principais objetivos: promover o ordenamento na geração, armazenamento, acesso, compartilhamento, disseminação dos dados espaciais. Esse ordenamento, o nome já diz, a gente precisa ter uma linha de ação e de estruturas para proceder com os nossos dados que serão disseminados. De alguma forma, a gente precisa promover a utilização desses dados. Por quê? Vocês que são novinhos, não lembram, mas antes disso tudo acontecer, para a gente conseguir um dado público, né? E eu estou recentemente do lado de cá, eu sou pesquisadora já tem algum tempo, era muito difícil a gente conseguir ter acesso aos dados do governo. Era o meu amigo que trabalha no DGC,
o meu amigo que é da estatística, e não, isso tem que estar disponível. Nós, como pagadores dos nossos impostos, temos direito a acesso a esses dados, tá bom? Então, vamos lá. Então, promover essa utilização precisa estar embasado com normas. E quem é que coordena esse trabalho? A CONCAR, tá bom? Que é a Comissão Nacional de Cartografia. Esse terceiro item, importantíssimo, evitar duplicidade de ações e desperdícios de recurso na obtenção de dados espaciais. Ora, se eu não sei exatamente o que essa instituição governamental está produzindo, não tenho noção, eu, que também sou uma instituição, vou produzir um dado semelhante. Então, não pode ter isso, porque tudo isso demanda milhões, às vezes bilhões. Então, o dado tem que estar disponível. Vamos lá. Então, eu procurei enxugar o máximo possível, tá, gente? Vamos lá. Então, a Índia ela tem propósito, acesso, tem uma forma e tem um comitê. O propósito está lá: catalogar, integrar e harmonizar dados geoespaciais existentes nas instituições do governo brasileiro. O acesso tem que ser fácil, tem que ser facilmente localizado, explorado com os mais diversos usos para quem tem acesso livre à internet, que é o que acontece quando a gente acessa lá o Vind, tá? E os dados, eles precisam ser catalogados. E para ser catalogado, ele precisa ter um software livre, tem que ter uma norma. Então, e tem que ter fundamentalmente os metadados. Então, a gente usa o GeoNetwork, né, que é o que o pessoal consegue usar, e fica lá. E esses metadados, vejam bem, isso também é uma confusão. Não ficam, nós, IBGE, não ficamos cuidando dos dados de outra instituição, cuidamos do nosso. Então, quem está lá é considerado um nó. E nós cuidamos do nó IBGE, mas o IBGE disponibiliza o espaço para aqueles que não têm, não podem arcar com a tecnologia. Bom? Então, os produtores e os mantenedores tomam conta do seu próprio dado. Utiliza protocolos internacionais, sem dúvidas, ISO, né, Open Source, enfim, usa os dados públicos. Também não pode exigir, e isso é um passo bastante difícil para quem usa SIG, tá? Sem necessidade de conhecimento especializado. Ora, quem trabalha com SIG sabe quanto que é difícil a gente produzir uma aplicação que seja facilmente utilizada, né? Porque a gente olha para o complexo, a gente acha fácil, mas para um gerente, para um diretor, não pode ser complexo, tem que ser algo fácil. Então, ele tem que ter essa propriedade aí, sem necessidade de conhecimento especializado. E o acesso se dá através do SIG Brasil, né, do portal SIG Brasil. E o SIND, hein? O SIND está lá, Comitê de Planejamento da Infraestrutura Nacional de Dados. Foi criada em março de 2009. Ela é responsável por elaborar o plano de ação. Não é o IBGE que decide isso sozinho. Tem todo um grupo de pessoas que decidem acerca do que vai ser implementado na Índia. Então, essa aí é coordenada pela CONCAR e tem 110 membros. Esses membros têm 26 representantes das organizações brasileiras, sendo 22 do governo federal, secretarias estaduais 3 e universidade 1. E as normas? As normas e padrões obrigatórios na Índia. Usar o sistema geodésico brasileiro. Ninguém vai colocar um dado que está usando uma coordenada arbitrária, um sistema arbitrário, tem que usar o sistema geodésico brasileiro. O DATA, o referencial geocêntrico, CIRGAS 2000, tem que usar as normas técnicas da cartografia nacional, CONCAR, o perfil MGB, que é o documento que rege como deve ser implementados os metadados, a EDGV, que é especificações técnicas para a estruturação de dados espaciais digitais vetoriais, e dentro de tudo isso, o contexto de tudo isso, a EPING, que é padrões de interoperabilidade do governo,
eletrônico para TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, o nome ali já diz, interoperabilidade. Não é isso? Isso é um termo que está o tempo todo aí entre nós que somos usuários de SIG. Então, tem que usar sistemas que acessem diversos tipos de arquivo, bancos de dados, imagens, enfim. Está aí. Então, o que vai ter? Vai ter o Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais, é o DBDG. Essas são as instituições que hoje fazem parte dos nós da INDE. Tá? Então, está lá a ANTAC, Agência Nacional de Transportes, CECIPAM, CPRM, BHN, DENIT, Embrapa, IBGE. Essas são as instituições que estão envolvidas, né? Vocês viram alguma universidade aí? Não, né? Então tá. Vamos lá. Bom, esse é o nosso catálogo de metadados. Então, todos, obrigatoriamente, os mantenedores e os produtores têm que preencher essas informações aí dentro desse catálogo, tá? E olha lá. Carga e exibição de metadados dos padrões ISO e também usar os padrões de serviço OGC. E esse programa que está por trás dessa telinha aí é o GeoNetwork. Esses são os visualizadores da INDE. Tem ali disponível 3 visualizadores. Porém, o mais utilizado atualmente é o VIND. Pode ir para a página seguinte. Esse é um exemplo de um mapa geomorfológico, lógico, né? O pessoal da geografia vai logo puxar a sardinha, né? Então, um mapa geomorfológico visto pelo VIND. É só para dar um exemplo, tá? O catálogo de serviços, você vai ter acesso a arquivos WMS, WFS, acessando direto o GeoNetwork. Se eu não quero baixar o shape pelo VIND, como eu estou ali, eu posso entrar direto pelo GeoNetwork e fazer quer dizer, seria a melhor forma, tá, gente? Para evitar replicação de informação, seria conectar direto ao serviço e ter os mapas do nó IBGE como pano de fundo. Bom, feito isso, e aí? Qual é o papel da academia? Muito bem. A gente não pode pensar na INDE como algo estanque. Está feito. Aliás, em SIG não existe isso. Tinha uma frase que uma professora minha dizia assim: uma vez que começou o SIG, é impossível parar. Você está sempre em continuidade. Porque muda a tecnologia. Gente, eu trabalho com SIG desde 1996. De lá, tanta coisa mudou. Então, essa tecnologia ela está sempre se renovando. As técnicas, a tecnologia, os profissionais, enfim. Então, o papel da academia ela tem que contribuir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso vem da academia. Tá bom? Apoio à construção de um plano de geoinformação que contém uma política para fomentar e efetivar programas de capacitação e treinamentos nas temáticas que envolvem a INDE. O que é isso? É disseminar a INDE dentro das universidades. Existe um programa INDE Academia, mas ainda falta, ainda há muito a ser feito. Desenvolvimento de capacidades em gestão da informação. Cada vez mais ter dentro das academias disciplinas que fomentem essa questão da gestão da informação, voltadas para essa temática. O item 4 ali, ó, gerar base de conhecimento para o desenvolvimento de políticas econômicas, sociais e ambientais do país. Para mim, uma das mais importantes. Vamos pensar aqui rapidamente. Quantas informações de trabalhos de pesquisa existem? Vamos pegar na área da geografia que eu posso falar assim com maior tranquilidade. O pesquisador está lá envolvido no trabalho de mestrado, doutorado, desenvolve, por mais que seja uma área pequena, a sua área de estudo, ele gerou conhecimento e gerou arquivos e gerou um trabalho naquela área ali. Muito bem. Defendeu a tese, defendeu o mestrado. E essa base, hein? O que é feita dela? Fica lá, no HD externo,
guardado em algum lugar. Mas ela não é importante? É muito importante. Ele se aprofundou naquele ali, ele estudou. Então, isso poderia estar em algum lugar gerando assim, ó, a base de conhecimento para desenvolver essas políticas econômicas, sociais e ambientais, que isso tinha que estar à mão e não está. Isso é importante, tá? Talvez o tópico mais importante. Estabelecer mecanismos para a coordenação de diferentes atores na consecução de programas, projetos e em termos de pessoal, serviços e tecnologia. Vai estar sempre falando do seguinte, tem que estar mais próximo das discussões acerca da infraestrutura de dados espacial. Tem que estar. A academia está distante ainda. E ali, formação de uma rede acadêmica, INDE, que se relacione com outras redes nacionais, regionais e globais, voltadas à questão da padronização e capacitação. Ora, se as nossas teses de mestrado e doutorado estão hoje no repositório institucional, elas estão até disseminadas, publicadas para ter acesso, não só o documento, mas também as bases têm que fazer parte daquela rede da academia. Vamos lá. Mas olha, isso aí esbarra naquela última questão lá que eu botei em azul. Mas para isso precisa seguir a norma e padrão. Isso é um certo trabalho, tá? Então, a GEGIM, que a gente chama, é a Global Geospatial Information Management, ela tem aquela questão do... E o futuro? Como é que vai a questão do futuro em relação a isso aí? Então, o que se pensa é o seguinte, que elenca assim, ó, as principais preocupações em relação a uma infraestrutura, uma IDE, né? Então, considerar o processo de evolução das informações geoespaciais. É aquilo que eu acabei de falar. O conhecimento se renova a tecnologia, e é a academia que vai trazer esses novos profissionais. É que vai discutir o que vai ser utilizado no futuro. Então, o processo de evolução das informações no âmbito nacional e mundial. Vejam bem, nacional e mundial. Não dá mais para pensar local. Então, o tempo todo a gente fala mundial. Investir em plataformas abrangentes. Então, vai melhorar e partilhar a divulgação. E assim tem, né? O desenvolvimento cada vez mais de software livres, né? Tem as comunidades que desenvolvem e se dedicam, né? Isso. Olha aí o QGIS, né? Quem não conhece o QGIS? Né? Quem conheceu o QGIS no início não imaginava que ele fosse chegar onde está chegando, né? Elaborar códigos de conduta para a informação geoespacial para melhorar a confiança no público. Esbarra mais uma vez naquela questão, vai para as normas e padrões, e aí tudo isso tem que ser formalizado. Como é que o dado vai ser tratado? Como é que ele vai ser publicado? Quais são as regras que vão ser utilizadas? Enfim. Evolução de um relacionamento mutuamente benéfico entre governo e as entidades não governamentais. Sim, precisa se aproximar, né? E aí, GEGIM também identificou 5 temas para o desenvolvimento. Então, está lá onde que a academia mais se aproxima. Vamos lá. Acompanhar as tendências tecnológicas, bem como as diretrizes para a criação, manutenção, gestão de dados espaciais. Então, a gente, na hora que nós estamos envolvidos com as aulas de geoprocessamento, a gente não se dá conta de quando aquela professora, gente, agora vamos testar o GVSIG, a experimenta, hoje vai ser quantos GIS, hoje vai ser, e vai trocando, né, a tecnologia, pô, não podia ir direto ao ArcGIS, hein, fica aí trocando, né, não, a gente precisa ter, já está terminando, então tem que ter acesso a todas essas tecnologias para que a gente tenha a real dimensão do que é, senão a gente fica muito preso ao mundo de uma plataforma comercial. Tem que extrapolar o nosso conhecimento, tá? Então, acompanhar as tendências tecnológicas. A necessidade de se evoluir quanto aos aspectos legais e políticos das informações geoespaciais. Então, hoje a gente
Tem o SIND, mas é aquilo que eu falei, nada está fechado. Não é estanque, é um processo em eterna evolução. Estabelecer responsabilidades ao longo da produção e disseminação, bem como treinamentos. O papel dos setores privados e não governamentais. Isso precisa ainda ser bastante discutido. O futuro papel dos governos na transmissão de dados e a gestão. Vamos em frente. Então, olha lá, a participação do setor acadêmico, que é constituído aí por universidades, institutos, centros de pesquisa, é prevista não só nas questões de educação, capacitação, treinamento e pesquisa, para o desenvolvimento da IDE, mas também na produção, compartilhamento e disseminação de produtos e serviços de geoinformação. Então, quando a gente está na academia, a gente até tem aquela aula, hoje a gente vai ter uma aula para saber como é que usa a INDE, né? Então, tem lá uma demonstração, ou alguém vai lá e faz uma apresentação, mas não é isso, é participar efetivamente da INDE. Então, nesse contexto, é importante considerar a criação de uma rede academia, que se articule internamente ao país, bem como externamente, aproveitando os trabalhos e iniciativas já existentes em outros países, instâncias regionais e globais. Eu quero trazer um exemplo prático, tá? Mais uma vez dentro da área da geografia. Nós sabemos que desde 2014, o Brasil está envolvido aí na gestão de risco, né? Você já deve ter ouvido falar, que é o Plano Nacional de Gestão de Risco, enfim, é um nome enorme, em que vem mapeando os municípios que mais tiveram problemas de envolvimento de catástrofes, ou que, assim, então mapearam 281 municípios e classificaram esses municípios como de altíssimo risco. Em algum evento, teve morte de um evento de risco, então esse passou a ser um município que deveria ser mapeado. Muito bem. De 2014 até agora, então está envolvido aí CPRM, IBGE, mapeando as áreas de risco. Eu pergunto aos senhores, dentro pelo menos da área de geografia e geologia, quantos alunos se dedicaram a fazer trabalhos, desenvolver metodologias e mapeamentos que envolvam suscetibilidade? Mapeamento de área de risco. Um monte. Dentro da geografia física, vários. Onde é que estão esses trabalhos? Eles não poderiam estar compondo uma base em que a CPRM dissesse, olha, esse lugar aqui não precisa ser mapeado, porque já foi mapeado aqui, por esse aluno que está lá preenchido com metadados. Sim ou não? Então, isso aqui não tem. Então, quando fala assim, duplicidade, significa remapeamento. Ah, mas, Kátia, CPRM está mapeando o município. A gente está falando de uma área de estudo, uma unidade de conservação, uma borda de uma unidade de conservação, mas é uma área de mapeamento. Ok? O que pode alterar aí é a questão das escalas, métodos, mas é uma área que já está mapeada. E é essa que é a questão. Além de tudo que foi dito a respeito de treinamento, de inserção de novas tecnologias, de políticas, eu volto a bater nessa questão. E onde que estão os nossos trabalhos? Tá bom? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês e que vocês exijam isso junto à secretaria, junto ao grupo lá envolvido com o geoprocessamento, que vocês querem participar do INDE Academia. Eu tenho que começar por nós mesmos. Muito obrigada. Obrigado, Kátia. Agora, José Augusto. Bem, senhores, enquanto a Kátia deu uma visão mais aberta, mais ampla, eu vou dar uma visão mais, digamos, intimista, interna, do que a gente está pensando aqui para a nossa instituição, para a nossa
universidade, e eu creio que são questões que tangem também a muitas universidades, se não todas. E eu vou ser breve, eu vou passar rápido alguns slides, até por causa do nosso tempo, para que a gente tenha tempo também necessário para fazer a discussão na parte final. Como nós hoje temos a condição de núcleo de geotecnologias da nossa instituição, universidade, já há um certo tempo a gente vem pensando, debatendo internamente, quais são os passos importantes, quais são os passos que nós podemos dar para organizar melhor essa produção de dados. E quando a gente pensa nisso, obviamente, a gente esbarra em algumas questões mais, digamos, conceituais e até mesmo de políticas institucionais. Então, a nossa motivação em pensar em uma infraestrutura de dados espaciais para a academia vem de 3 pontos principais. Primeiro é perceber que a informação geográfica é uma produção intelectual da nossa instituição. Então, a mesma maneira que teses, doutorados, por exemplo, teses de dissertações, monografias, artigos, elas são postas em repositórios, documentadas, acessadas. A gente também tem esse outro tipo de dado e informação que também merece a nossa atenção, e é claro que a gente facilmente pode expandir isso também para outros dados científicos, dados, por exemplo, de rochas, amostras de células, e uma série de outros dados científicos, mas aqui eu estou tratando especificamente de dados geográficos. Esse aqui é o levantamento que eu tive acesso, feito pela nossa própria universidade. A Rede Sirius, que é a rede de todas as bibliotecas aqui da nossa universidade, tinha quase 4.000 mapas em 2013 catalogados. É claro que esse é uma pequena fração de um grande universo. Eu creio que há uma série de dados esquecidos em máquinas, nos cantos, laboratórios, que foram feitos aí por estudantes, professores um dia, né? E que ficam ali tendo um acesso muito difícil. É muito difícil você compartilhar essa base de dados. Então, mesmo quando a gente olha os 4.000 mapas, quase 4.000 mapas, né, a gente sabe que isso é uma pequena fração de toda a nossa produção. Então, a gente levar essa discussão dos documentos acadêmicos, né, mais no seu lato sensu, artigos, teses, etc., a gente levar também aí para a parte de produção de dados científicos. Por muito tempo, essa discussão IDE, ela é um pouco assim, IDE para o governo, as grandes empresas, assim, as grandes instituições produtoras de dados geográficos, etc., que começaram a pensar nesse conceito de IDE. Essa é uma discussão que nasce lá. Entretanto, hoje ela já foi bem expandida, tanto nos seus impactos sociais e principalmente na descentralização da produção de dados. A gente não pensa hoje só, por exemplo, IBGE, Exército ou outro grupo de órgãos que vai ter toda essa responsabilidade de se produzir todos os tipos de dados possíveis. É claro, eles têm as suas responsabilidades, né? Mas não são só eles, como posso dizer, atores nessa produção. Existem outros. Então, dentro da própria discussão acadêmica, né, você já começa a ter você já tem essa visão, diria, mais ou menos de uns 10 anos para cá. A gente encontra isso em papers, em livros, etc. E aí um ponto importante é como a nossa principal IDE, a INDE, né, ela enxerga esse papel da universidade, que a Kátia já foi aqui, explicou um pouquinho, mas essa aí é uma pergunta que a gente sempre precisa se fazer. E um outro ponto importante é como a própria comunidade acadêmica se enxerga, né, em termos de produtora de dados para a sociedade. Será que ela se enxerga assim? Talvez se eu pergunte para algum professor ou para algum estudante, poxa, você aceita, acredita
que a nossa instituição tem esse papel de pôr os seus dados de forma pública para terceiros utilizarem, etc., creio que grande parte dirá que sim, salvo exceções, né, em casos aí excepcionais, por exemplo, de propriedade intelectual, etc. Mas, em termos de ações, quando você pensa assim, o planejamento da instituição, quais são as linhas de ações que serão feitas, etc., eu acho que esse senso foge, esse senso ele não se faz presente. E claro que a gente já percebeu que quando a gente começa a discutir, poxa, e aí a produção de dados geográficos é uma espécie de propriedade intelectual, a gente vê que também falta um outro lado, um outro aspecto, que é essa percepção dos dados científicos como todo. Ou seja, não é só uma questão do dado gel, né? Você tem aí essa série de outros dados também que não estão muito no centro dessa discussão. Então, acho que o grande desafio, o grande convencimento é pôr esses dados para novos usos, de que eles possam ser utilizados pelos próprios estudantes, que eles possam ser utilizados por órgãos públicos, empresas, etc. Que a gente consiga trazer essa ação mais à tona, de forma mais efetiva. E eu creio, pela minha experiência, que quando a gente fala de ideia hoje, a principal dificuldade não é tecnológica. Qual é a plataforma tecnológica que eu vou usar? Qual é o software? Mas é muito mais a sensibilização institucional, a articulação institucional, de você pegar os atores devidos, etc., e por todos fitando essa meta aí da IDE. Então, algumas características do que a gente está pensando para a nossa instituição. Isso hoje, é claro, essa é uma discussão ainda nova, então, enfim, a gente pode alterar algumas coisas aí ao longo dos nossos primeiros passos. A gente pensa que uma forma mais fácil de, como é que eu posso dizer, espraiar, seria a gente fazer uma ideia voluntária. O professor, o instituto, o estudante, ele pode voluntariamente aderir e colocar o seu dado nessa ideia. E a gente vai pautar sempre, como eu digo, ser open, né? Dados abertos, open source e padrões técnicos também abertos. Eu acho que essa deve ser uma das nossas diretrizes aí para a IDE. E aqui só trazendo como é a nossa plataforma tecnológica hoje. Ela já está, como é que eu posso dizer, me fugiu o termo, operação, tá? Ela é toda feita em cima de software livre, e a gente também tem essa preocupação com a comunicação com o catálogo de metadados da Indy, para que quando alguém faça a busca nesse site da Indy, a Indy também volte com dados que estão em nossa IDE. Ou seja, a gente pensa em ser um nó, né? Entre aquelas listas de nós postas aqui, a gente também pensa aí como mais um nó que se soma a essa estrutura da Indy. E aí as formas de se acessar e consumir os dados, não vou me alongar muito aqui. Um ponto importante de toda a discussão IDE eu acho que essa forma da gente chegar e dividir em 5 frentes, em 5 componentes, é muito pertinente, é que você não pensa só em tecnologia. Qual é o software que eu vou usar? Você não pensa só em padrão técnico, isso é muito importante, mas não é só isso. Que eu vou usar o padrão X ou Y. Você fita também nos produtores, nas pessoas produtoras de dados, nas pessoas consumidoras de dados. Será que elas estão aptas para acessar aquele dado, para consumir aquele dado? Será que elas têm o conhecimento necessário? Como é que eu posso chegar e capacitá-las, por exemplo? Como é que eu vou sensibilizar os meus produtores a pôr o dado em forma aberta, de forma estruturada, organizada, e tanto também as políticas institucionais
para todas as outras 4 frentes, né? Então não é só dado, não é só tecnologia, não é só padrão. Eu creio que o grande desafio está exatamente na parte que envolve o peopleware, como se diz, né? Pessoas e instituições. E por fim, então a gente fita essas 5 metas aí, a gente tem mais reutilização, a gente tem menos perda de dados, menos redundância de atividades, mais consumidores, mais sensibilização e, obviamente, mais dados estruturados para que a gente possa atingir isso. E aí algumas perguntas chaves que eu boto para a nossa mesa aqui, seria esse papel do ambiente acadêmico na IDE, seja índia ou seja em uma ideia própria, ou que a gente pensa, por exemplo, em uma ideia de várias instituições, universidades, que elas cheguem e se juntem, etc., e formem uma, e que vai converse com a Índia também. Como a gente pode aumentar essa utilização de dados, né, e pensar em termos de missão da nossa instituição, né? Se a nossa instituição aqui pública, ela tem, por exemplo, ela vai e fornece o suporte através de bolsa, diária, salários, equipamentos, né? Estruturas necessárias para que se faça, por exemplo, o trabalho de campo, né? Esses dados feitos nesse campo, que tipo de política a gente deve ter? Eles devem ser abertos, eles devem ser postos para outras ações dentro da instituição? E se não é papel da nossa instituição difundir esses dados de forma mais profunda também na sociedade. E como a Kátia disse, IDE nunca é uma coisa que se acaba, que se finda, ela sempre tem um alvo móvel, então a gente precisa chegar e discutir, isso até porque estamos aqui hoje, discutir um pouco essas ideias, iniciativas e promover essa sensibilização. Sem me alongar mais, eu passo também a palavra agora ao Conor, só aguardar um pouquinho que como ele está online, a gente precisa passar a apresentação para ele, o áudio para ele, etc. Mas enquanto isso eu gostaria de fazer um friso aqui, que eu creio que essa discussão IDE é sem volta. Eu acho que a gente já tem um grupo bom de pessoas, expressivo de pessoas, que já veem IDE como uma forma de você aumentar o potencial do SIG, do dado GEL, quando você vai levar esses dados a um conjunto mais amplo de público. Por exemplo, alguns anos atrás, a gente tinha uma quantidade de dados muito pequena. Acesso a dados GEL, né? Pequena. Isso foi crescendo, espraiando e tal. Então, hoje a gente já tem um acesso não ideal, mas melhor do que nós tínhamos aí há 10 anos atrás. Entretanto, o grande desafio agora, creio eu, além de se continuar tendo mais dados, é conseguir pegar essa massa de dados hoje, saber aonde ela está e filtrar quais são os dados úteis para mim. Não é só uma questão de se produzir, mas como fazer esse dado chegar até a ponta, né, e ter novos usos. Conor, passo então a palavra a você, eu creio que você já nos ouve. Alô? Estamos te ouvindo. Tá, desculpa, eu pensei que estava fazendo outra coisa. Boa tarde, todo mundo de Edimburgo. E eu acho que é bom dia para vocês aí na Aliança. Primeiro, é um grande prazer para mim estar aqui presente virtualmente
E gostaria muito agradecer, José, pelo convite, primeiro. E segundo, antes de apresentar, eu gostaria de pedir desculpas por qualquer erro no meu português, mas vamos lá. Minha apresentação hoje é sobre a importância da IDE acadêmico no Reino Unido. Eu vou usar a palavra infraestrutura daqui para frente, porque falar IDE toda hora, para mim, é difícil. Então, em termos dos tópicos da apresentação, eu quero falar sobre a origem e desenvolvimento da infraestrutura aqui, implementação nacional, que é uma coisa bem grande, e já escutei sobre os problemas de implementar infraestruturas, principalmente nacionalmente e também internacionalmente. E eu vou te dar umas considerações também contemporâneas e também futuras. Bom, em termos da origem, quem é Gina? Para muita gente, ninguém sabe quem a Gina é. A Gina é um centro nacional de conhecimento digital. Temos mais ou menos 80 staff trabalhando dentro do centro. E nós trabalhamos em várias áreas de conhecimento. Eu, principalmente, trabalho na área de SIG. Nós estamos integrados na Universidade de Edimburgo e a Gina foi fundado há 20 anos atrás na biblioteca de dados. Mas hoje em dia cresceu muito, então tem essas áreas de especialização, principalmente minha área SIG. Nós recebemos... nós recebemos subvenções de várias fontes e trabalha na área de projetos, principalmente serviços, ferramentas geoespeciais, entre outros. E nosso papel principal é o desenvolvimento e prestação de serviços para a comunidade acadêmica. E a gente atua no âmbito nacional e também internacional. Em termos da base de criação de uma infraestrutura aqui no Reino Unido, acadêmico, tem vários fatores. Os principais para mim são o ambiente político. O ambiente político também o ambiente político acadêmico. A existência de um órgão nacional de tecnologia de informações e comunicações, que chama-se DISC, foi muito importante no nosso trabalho aqui no Reino Unido. Então, isso é uma coisa que outros países no mundo não têm. E sem DISC no início, eu acho que no Reino Unido a gente não ia ter o que a gente tem hoje em dia. Nós temos um modelo nacional de financiamento, que vem do governo e várias outras fontes. Temos um modelo nacional de receita, em termos de onde a gente recebe dinheiro para ajudar a gente a prestar serviço. Nosso objetivo comum é basicamente isso, de promover a pesquisa, acesso, troca e compartilhamento de dados e serviços espaciais dentro e fora da comunidade acadêmica. Então, a gente faz muito trabalho na comunidade acadêmica, mas também trabalha fora. Tipo, a gente presta serviço para o governo do Reino Unido e também da Escócia, entre outros. Bom, isso é um slide realmente só mostrando nossos portais, um de DISC e nosso de Gina. E você pode acessar isso depois se quiser. Em termos dos setores onde a gente trabalha, principalmente ensino superior, no Reino Unido nós temos mais ou menos 165 universidades e também 390 colégios. Fora do colégio e ensino superior, a gente trabalha nas escolas. Tem muitas escolas e hoje em dia a gente nem alcançou de prestar serviço para todas, mas é uma área que está crescendo muito e estrategicamente é muito importante para a gente entrar na área da escola.
Como falei, a gente trabalha para o governo nacional do Reino Unido e também regional, tipo da Escócia. Nós também tem muitas ligações na comunidade europeia em termos de projetos e internacionalmente a gente faz projetos que têm ligação com o Global Infraestruturas que existe e a Kátia já falou sobre isso no início. Então nosso foco não é só nacional, que é importante. Em termos de tipos de serviços que a gente presta, realmente a gente tem uma mistura. Em termos de nossos principais, são serviços de subscrição, a instituição paga. Hoje em dia, como o José falou, tem muito movimento, o movimento aberto mundialmente está tendo um efeito. Então a gente tem muitos serviços hoje em dia também que deixa acesso aberto. Temos serviços de máquina a máquina, não sei se estou falando as palavras certas, mas middleware em inglês. Serviços de aplicações, apps, no smartphone, no celular. Temos ferramentas e em termos de todos os serviços, a gente tem uma equipe aqui que oferece apoio ao usuário e a gente cria o que a gente fala em inglês Open Educational Resources, recursos educacionais abertos. E em termos de conteúdo, é variado, dados abertos, comerciais e também hybrid. Em termos de implementação nacional da nossa infraestrutura acadêmica, eu vou falar sobre a plataforma geotécnica, vou te dar umas indicações sobre o tipo de serviços que nós temos e falar sobre os benefícios principais. A plataforma geotécnica, eu não vou falar muito sobre isso, mas é bem diverso em termos dos componentes. E esses componentes apoiam a autenticação, acesso, os serviços e o middleware que a gente fornece para a comunidade. Já foi falado, interoperabilidade é a chave. Em tudo que a gente faz, é sempre interoperabilidade que a gente está pensando. Sem interoperabilidade, a gente tem muitos problemas em termos de fornecer serviços que a comunidade vai querer usar. Enquanto muitos serviços estão no âmbito do domínio do desktop, hoje em dia a gente está mudando muito para acessar os serviços pelo mobile, pelo smartphone e também desenvolvendo aplicativos, apps. Os modos do acesso são variados e temos usamos diversos software, padrões abertos, bibliotecas e dados. E tudo é dependente do serviço, e isso é bem óbvio. Recentemente, nos últimos anos, nós desenvolvemos uma única base de código para ajudar na disseminação do nosso trabalho na comunidade. E isso tem muitos benefícios para a gente em termos de tempo, custos, entre outros. José falou sobre software aberto. Nossa intenção no futuro é para ser completamente aberto. No momento, por causa de escala, de porte de nossos trabalhos, temos que usar software proprietários, mas eu acredito nos próximos 2, 3 anos, nossa infraestrutura vai ser completamente aberta. Em termos de nossa infraestrutura, eu botei aqui uns detalhes sobre a autenticação, o software que a gente usa, umas das bibliotecas abertas que a gente usa, OGC para fornecer serviço, prestar serviço. Então,
O Digimap, eu vou me repetir um pouco. O Digimap tem um mapping client e um download de dados geográficos. E como falei, o mapeamento em termos de escala, o Ordnance Survey, por exemplo, 1 para 1250. Mas temos outras coleções de dados de vários outros grupos, geologia, histórica, marinha e ecologia, hidrologia. Bom, em termos dos benefícios e importância da infraestrutura para o setor acadêmico, aqui no Reino Unido, mas isso aplica, na minha opinião, para todos, é que a infraestrutura nacional apoia o desenvolvimento de um ecossistema geográfico nacional e também internacional corrente. Então, o que é que eu enfrento em vários países no mundo e falando com vários grupos, que todo mundo tem infraestruturas, mas não são interligados. Então, o que é que a gente está fazendo? Desenvolvendo algo que todos podem usar por causa da interoperabilidade. Outro benefício, um benefício enorme, quando você considera os números de colégios, os números de universidades no Reino Unido e também escolas, é a duplicação. No nível nacional, a gente está eliminando muita duplicação de recursos humanos, de dados, de infraestrutura, e não tem que enfrentar as coisas legais. Aqui no Reino Unido, e não é igual para todos os países, mas uns dados comerciais, a gente tem que enfrentar barreiras legais. E se cada instituição está enfrentando isso e tem que trabalhar no área legal, aumenta a duplicação desses dados pelo país. Uma implementação nacional promove discoverability e acesso com foco nos requisitos dos usuários finais no setor acadêmico. Então, tudo que a gente faz é principalmente para fazer prestação de serviço para quem precisa, que não é só aluno, é pesquisador e também professor. A gente tem isso na mente quando a gente está desenvolvendo nosso serviço. A infraestrutura também promove melhorias na pesquisa nacional e internacional, no ensino e também na aprendizagem. Isso é muito importante para a gente, é um foco muito grande que o que a gente faz aqui na Edina está promovendo isso. Sem a Edina, o sistema, o setor acadêmico no Reino Unido realmente está faltando muito apoio. E na Edina também, por causa desse foco nacional, nós temos um grupo de especialistas de geotécnica que não tem mesmo em outras instituições. Isso é importante. E tudo que a gente faz é baseado em padrões internacionais para ajudar a interoperabilidade. Em termos de custos, se cada instituição começa a criar infraestrutura, você enfrenta problemas. Então, tendo um centro nacional, a gente pode baixar nossos custos. O papel do aberto, de dados abertos, software aberto, está ajudando a gente também a baixar nossos custos. E esse é um grande benefício para a gente. E como falei no final desse slide, interoperabilidade é a chave, é muito importante em tudo que a gente faz. Em termos do futuro, e para terminar aqui, porque eu sei que a gente está correndo um pouco atrás, eu vou tocar em mudanças organizacionais e técnicas, desafios e oportunidades, e inovação e estratégias futuras. Bom, tudo isso aplica em termos de âmbito local, nacional e internacional. Para mim não tem diferença.
todo mundo sabe que tem muitas mudanças no mundo, mudanças políticas, institucionais e financeiros. E essas mudanças estão criando novas pressões. Hoje, por exemplo, vocês falaram sobre os problemas lá no estado do Rio. Aqui também a gente tem problemas no Reino Unido, na Europa, ainda com recessão, e o mundo financeiro, as coisas que estão acontecendo no mundo financeiro está afetando a gente. Então, a gente tem que enfrentar isso de outra forma. Sustentabilidade e competitividade é algo que a gente muito quer manter, mas é difícil. Sempre tem novos desafios nessas áreas. O ritmo de mudança no mundo global e no mundo tecnologia é muito dinâmico. Todo mundo sabe disso. Então, para manter um certo nível de prestação de serviço, de desenvolvimento, a gente tem que correr atrás sempre. E isso cria muitos problemas. É um desafio enorme para a Dina, para manter nossos serviços relevantes e bom para todo mundo que quer usar. Também aqui, esse é muito específico para o Reino Unido, pode aplicar para outros países, mas estudantes, principalmente, aqui estão pagando muito dinheiro para estudar. Eu sei que em outros países estudantes fazem isso, alunos fazem isso, mas o governo aumentou aqui uns anos atrás. Então, as expectativas são crescentes do usuário. E a gente tem que atender para isso também. Incorporando aberto em modelos novos de negócio é algo que nós estamos fazendo hoje em dia e cada vez mais o normal do nosso trabalho. Aberto é aqui, não vai embora, vai crescer mais e nossos modelos do passado hoje em dia não estão servindo. Então a gente tem que pensar muito em como a gente vai continuar a prestação de serviço com modelos novos. E o último lá, implicações de multiplataformas, é um grande desafio. Tecnologia está mudando, mas multiplataformas, todo mundo está usando Android, Apple, tem outros sistemas lá fora, e para desenvolver serviços, a gente tem que estar consciente dessas plataformas e qual plataforma a gente vai apoiar. Uma coisa que a gente mesmo quer fazer, indo para frente, é ampliar acesso. Eu falei cedo sobre uns dos nossos serviços, você tem que pagar dinheiro, é por subscrição. Isso é para manter o serviço em termos de sustentabilidade. Mas a questão é como e quem pagará no futuro, porque se a gente quer ampliar acesso com dados, principalmente comerciais, que a gente tem que pagar, nós temos um desafio. As implicações desses dados e os custos sempre é um problema para a gente. Quem paga? Quem pagará no futuro? No momento, os modelos, a gente tem instituições pagando, mas esses modelos estão mudando, então nós temos que estar conscientes disso. Acesso aos fundos financeiros cada vez mais restrito, e em termos de manter uma infraestrutura completamente aberta, a gente tem que ter consciência da maturidade da tecnologia nessa área. E para nós, em termos, como eu falei, aporte do nosso serviço, a gente está prestando serviço nacional, não todos os software abertos servem para a gente, hoje em dia. No futuro, de repente, mas hoje em dia, não todos. Outro desafio para a gente é em termos de calculando o valor e impacto dos nossos serviços abertos para justificar subvenções de vários órgãos ou conselhos que fornecem fundos, dinheiro para a gente. Isso é um grande desafio. É possível, mas ainda é difícil.
Aberto exige, como eu falei, novos modelos de negócio, mas a gente tem uma oportunidade grande de colaborar mais, não só nacionalmente, mas internacionalmente, e value add em termos de tudo que a gente faz. Então, os fatos da atualidade têm muitas mudanças mesmo no ambiente global, mudanças na geotecnologia, mudanças em perspectivas. Isso quer dizer que é preciso continuar inovando. A gente tem que inovar mais e mais e mais. Então, em termos do meu último slide, eu botei esses pontos que, em termos de agenda, em termos do nosso papel nacional, a gente quer e a gente vai inovar mais dentro e fora do Reino Unido. É uma estratégia nossa. A gente também quer incorporar mais no nosso trabalho as tendências emergentes, já foi falado o cloud, Internet of Things e também Citizen Science. A gente está trabalhando muito em Citizen Science internacionalmente e a gente quer continuar nessa área. Em termos de estratégia, Mobile First é algo que a gente vai continuar lutando. Nós vamos fazer menos em termos de desktop e mais em termos de serviços usados no smartphone. Já falei sobre, a gente vai migrar, nosso desejo no futuro, pelo futuro, é de sair de software proprietário para software aberto, apoiar ensino e aprendizagem no setor, é um desejo grande na Universidade de Edimburgo de ter geociências, de geotecnologia apoiando mais nessa área e usando geotecnologias nessa área, nesse setor. E nós vamos avaliar o impacto das iniciativas abertas globais. É muito importante. Eu quero, tanto colegas meus que querem promover conhecimento nosso e habilidade pelo setor e na nossa área de SIG, de GIS, e avaliar novos papéis, não só por nós, mas em termos de em parceiro com os outros nos níveis locais, nacionais e internacionais. E isso é algo que está acontecendo hoje em dia. E meu último ponto é que indo para frente e tendo uma estratégia futura, é muito, muito importante que nossa universidade, EGINA, estabelecer mais colaborações e parceiras novas. E basicamente isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que você me entendeu. Desculpas pelos erros, mas eu estou disposto para ter perguntas, estou disposto para ter mais contato depois dessa sessão hoje. Obrigado pela atenção e meu e-mail é esse. Eu estou, como falei, disposto para qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer interesse. Por favor, entre em contato comigo. Muito obrigado. Obrigado, Conor, pela sua apresentação. Queria fazer uma pequena observação. Eu acho que alguns pontos importantes passaram nas 3 apresentações, né? A questão do dado geográfico como valor produtivo à academia, o papel da academia como recurso seja de capacitação, também a parte do financiamento dessas ações. Eu acho que o Conor bateu isso em alguns momentos, né? O financiamento, etc., de onde ele vem, como é que ele procede, e essa percepção de vários grupos dessa necessidade, dessa produção ela ser melhor espraiada, melhor utilizada, melhor organizada, né? Bem, a gente abre então, não sei se a plateia tem alguma pergunta, a plateia aqui inicial, online também, Gabriel. Gabriel está ali organizando as dúvidas e perguntas.
Bem, eu tenho uma para a Kátia. Kátia, como é que você vê a evolução dessa participação da academia junto à Indy? Como é que isso está evoluindo? Está melhorando? Ainda está muito tímido? Quais são as frentes que você acha que está avançando? Aquelas que ainda precisam ainda de muito espaço? Então, eu considero que ainda tímido. Acho que falta um pouco mais de coragem da universidade de avançar nesse aspecto. Eu acho que quando eles se deparam com os padrões e as normas, recuam um pouco. Eles começam bem, animados, mas quando percebe que tem que se enquadrar, se encaixar num formato interoperável, utilizando uma tecnologia aberta, aí desanima. Então, o IBGE chegou a fazer alguns eventos para estimular, né, essa inserção da academia na Indy, mas é chamado também dessa mesma forma, né, Indy Academia, mas efetivamente a gente fica ansioso, porque é um passo que tem que ser dado pela própria academia. Assim, ela passa a adesão, é uma coisa extremamente simples, mas tem um padrão a ser seguido. Acho que isso é que assusta um pouco. Eu fiquei super feliz de saber, na época que estava aqui na geografia, né, no laboratório de geoprocessamento, estimulava o pessoal a dar espaço, ainda mais que tem muitas informações sobre as unidades de conservação. Tantos trabalhos dedicados à unidade de conservação poderia estar lá. Mas não foi. Agora você mostra aquilo ali, eu fiquei mais animada. Então, quem sabe? Mas eu considero ainda devagar demais. Mas como é que você vê? Se é uma iniciativa de professores e estudantes que entendem já o que é uma ideia, já estão conscientes, e aí eles veem que os mapas produzidos, os dados produzidos, ou não, você já começa a ver algum nível de ação da instituição e não de coleções de pessoas. Da instituição, eu acho que é mais, a pressão maior vem dos alunos, né, dos pesquisadores, dos alunos, como vem uma ideia, né? Eles já têm essa já entenderam que o quanto que é importante a gente ter acesso a uma ideia, mas a instituição ainda não. O processo é mais lento. Porque eles dependem da instituição para fazer isso. Então, ainda está naquele impasse. O IBGE estimula, os alunos desejam, mas a instituição ainda está não disponibiliza o ferramental necessário para dar esse passo, entendeu? É isso que eu vejo. E embora a gente tenha uma universidade, se não me engano, é a UNB, está ligada ao CIND, ainda não tem lá um nó que tem essas informações. Por isso que eu estou reforçando esse aspecto. Entendi. Alguma pergunta? Público presencial online? Eu tenho uma para o Conor. O Conor está online ainda? Escuta a gente? Sim? Sim, estou escutando. Conor, uma dúvida na sua da tua apresentação. O financiamento hoje dessas iniciativas parte de onde? Bom, agora está mudando pelo futuro, mas hoje em dia, até agora, aqui nacionalmente no Reino Unido, o Departamento de Educação e cada região tem, porque Reino Unido é 4 países, e cada país, cada região do Reino Unido tem o que chama Research Council ou um órgão semelhante, tipo CNPq. E esse grupo, então o Departamento de Educação que é nacional, e esses grupos nacionais ou regionais, eles dão dinheiro, orçamento de tal porcento dentro de uma conta nacional que é gerenciado por DISC.
esse órgão que eu falei, esse órgão de TIC. E DISC age no setor acadêmico para dar melhorias. Então, se eles fazem muitos contatos com os institutos, colégios, e o que você quer? Então, o GISC vem para a gente como um centro nacional e fala que a comunidade precisa disso. Então, na área de GIS, de SIG, de geoespacial, eles querem que a gente preste serviços no nome deles para a comunidade. Então, o dinheiro vem primeiro do governo, no máximo em termos do nível, e vai descendo em uma cascata, tipo, Departamento de Educação dá muito dinheiro, uma porcentagem do orçamento para DISC, os conselhos dá também, então esse dinheiro fica com DISC, e DISC dá dinheiro para nós, para desenvolver serviço para o setor. E é assim que funciona. Mas isso está mudando, porque tem mudanças no governo nacional, tem mudanças nos governos regionais aqui. Então, esse modelo de negócios, de receita, de orçamento, está mudando. Então, nosso dinheiro pelo futuro é um pouco incerto no momento. A gente não sabe pelo futuro se a gente vai receber o dinheiro que nós recebemos até agora, no futuro. Está tudo mudando. Então, tem muitas mudanças na política, na área de DISC também. Então, para nós, a gente tem que procurar outras fontes, não só DISC. Nossa própria instituição tem uma estratégia grande pelo futuro para ser muito alto mundialmente pelo futuro. Então, nossa instituição aqui, a Universidade de Edimburgo, já está falando que vai dar muito dinheiro para a gente para trabalhar em várias áreas que vai aumentar a visibilidade dessa instituição, não só no Reino Unido, mas mundialmente. Então é uma troca no momento. A gente não tem certeza pelo futuro de onde nosso dinheiro vem, mas pelos últimos 15, 20 anos, o dinheiro vem mesmo do governo do Reino Unido, de cada região, e foi gerenciado pelo DISC, esse órgão nacional que trabalha por todos no setor. E realmente a DINA é uma ala do DISC, em parte, prestando esse serviço. Entendeu? Tá bom? Obrigado, Conor. De nada. Conor, é o Rui que está falando. Você, Sim. na tua apresentação, disse que o Edina interage com 165 universidades, 390 colégios e mais de 26 mil escolas. Sim. Aqui no Brasil, timidamente, nós começamos a olhar essa possibilidade que é o da implantação da cultura de SIG no ensino médio, né? Sim. À tarde nós vamos ter uma apresentação do Abimael e nós no LabGIS temos um projeto ainda embrionário que é exatamente o de tentar capilarizar esse conhecimento já a partir do ensino básico e médio. Sim, sim, sim. Como é que hoje no Reino Unido se dá essa introdução desse conhecimento? Faz parte do currículo nas escolas ou são iniciativas que dependem dos professores ou muito mais das pessoas do que das instituições? Você podia dar uma ideia para a gente como isso está hoje no Reino Unido? Posso. Bom, como já falei, o Reino Unido, como acho que todo mundo sabe, é mais descentralizado, porque tem Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e Inglaterra. Então, no Reino Unido, cada país tem umas diferenças. Antigamente, tinha muita iniciativa pelo professor ou instituição. Mas hoje em dia, os governos de cada região, cada país, estão mais interessados em integrar matérias, disciplinas, assuntos, SIG, geoespacial,
dentro do currículo. Então, tipo, na Escócia, o governo aqui é muito socialista, na Escócia, e eles estão muito afim, então é diferente do que o resto do Reino Unido, eles estão muito afim de integrar certas disciplinas lá embaixo, no ensino básico, nas escolas, para que quando você sai da escola e vai para ensino médio ou ensino superior, você já está armado com o conhecimento de várias disciplinas. E no Reino Unido em geral é uma mistura. Eu realmente não posso falar sobre o Reino Unido tem um padrão de operar nesse âmbito. Mas Irlanda do Norte é diferente do que a Escócia, País de Gales é diferente, Inglaterra é muito diferente. E Inglaterra tem mais universidade, Inglaterra tem mais escolas, mas o trabalho nosso na Gina está alcançando muito bem, não só porque a gente está na região, a gente, lógico, está situado na Escócia, mas a gente está entrando muito nas escolas aqui na Escócia, muito nos colégios, e nas universidades a gente tem menos. Inglaterra é outra questão, é muito mais difícil porque a densidade, os números são maiores em termos de ensino básico, então você tem uma mistura, mas pelo futuro eu estou vendo uma mudança grande em termos de é menos as instituições e mais a política. A política está mandando, eu quero tal disciplina, eu quero tal serviço. A gente tem que apoiar essas disciplinas dentro da educação em geral, seja for básico, médio ou superior. A questão mesmo em termos de todos os jeitos de implementar é dinheiro. A gente está passando uma fase, bom, a recessão está passando, mas ainda tem muita dificuldade em acessar dinheiro pelo governo do Reino Unido em geral e em cada país.